Olá, sou Renata e a sua informação está aqui no canal Elite Futebol. Informações sobre futebol dia a dia. Fiquem sempre informados conosco. Corinthians e Grêmio, duelo deste domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena, é uma partida aguardada há 14 anos pelos alvinegros, que não querem perder a oportunidade de decretar o rebaixamento do adversário e vingar 2007. Para o confronto da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Silvinho será obrigado a mexer na escalação. Cantilo, machucado, Gabriel e Fagner, suspensos, desfalcam do timão. A Gazeta Esportiva apurou que, neste sábado, no CT Joaquim Grava, o treinador testou Xavier como primeiro homem de meio campo e deslocou Duqueiroz para a direita, posição que Du já fez nessa temporada. Se essa alternativa se confirmar, João Pedro, lateral direito contratado em agosto para ser o reserva imediato de Fagner, ficaria como opção no banco. João Pedro fez sua estreia durante o segundo tempo do duelo com o Ceará e acabou falhando no gol cearense que culminou com a derrota corintiana. Giuliano, recuperado de lesão muscular na coxa direita, volta ao time após 3 jogos. Elias, nesse período, William foi usado sempre nas etapas finais das partidas. Dessa vez, o camisa 10 deve ter condição física de ser titular. Gabriel Pereira deve ser sacado. Caso Silvinho não apronte nenhuma surpresa, o Corinthians deve iniciar o confronto com o Grêmio com Cássio, Duqueiroz, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Xavier, William, Giuliano, Renato Augusto e Roger Guedes. Uma vitória em Itaquera, além de rebaixar os gaúchos, garantirá ao Corinthians vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Dependendo dos resultados da rodada, até mesmo a posição no G4 pode ser confirmada ao Corinthians nesse domingo. Veja a lista de jogadores relacionados pelo Corinthians. Goleiros: Kaique França, Cássio e Matheus Donelli laterais. Fábio Santos, João Pedro e Lucas Piton zagueiros. Gil, João Vitor e Raul Gustavo meio-campistas. Adson, Duqueiroz, Gabriel Pereira, Giuliano, Gustavo Mantuan, Luan, Renato Augusto, Rony, Vitinho, William e Xavier atacantes. Gustavo Silva, Jô, Marquinhos e Roger Guedes. E essa é a tendência natural, o desespero do Grêmio e o bom desempenho do Corinthians como mandante. E para apimentar esse jogo que já ganhou a cara de clássico, o Wagner Mancini falou sobre a torcida do Corinthians, que na concepção dele não entra em campo. Nós vamos até São Paulo enfrentar o Corinthians e enfrentar a torcida do Corinthians, só que a torcida do Corinthians não vai jogar. É bom que a gente fale sobre isso. Assim como nós enfrentamos o Atlético Mineiro fora de casa com toda a atmosfera contrária a gente, e a equipe se saiu muito bem, acabou perdendo até num erro de arbitragem, mas ela se comportou muito bem. Eu discordo dele, viu? Demais. Eu acho que a ele já torcida esteve do outro campo, lado. sim. Exatamente. Não vou falar que é o famoso cuspiu no prato que comeu, né? Mas poderia ter sido um pouco mais delicado com uma torcida que ele já trabalhou a favor, né? E eu acho que a torcida do Corinthians é diferente na Arena Itaquera, as coisas são mais complicadas com a torcida. E é uma provocação até sem sentido, porque acaba trazendo para esse jogo uma pressão desnecessária pro time dele. A torcida do Corinthians, depois disso, vai, como faz todos os jogos, né? Vai colocar 40 mil, uma pressão daquelas, como faz, vai empurrar o time do Corinthians. E são números muito bons que o Timão tem jogando em casa. O que você acha dessa declaração, Bruno Prado? Acho que ele falou mais pro time dele, né? De vão para lá, vai estar o estádio cheio, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? De esquece torcida, eles estão fora do campo, a disputa é 11 contra 11. Então acho que é mais isso que ele quis dizer, né? Falando do time dele, não necessariamente da torcida do Corinthians. Que o Mancini passou ali no Corinthians, mas antes já havia uma bronca, né, do torcedor do Corinthians com ele, de alguns áudios que vazaram quando ele dirigiu Vitória e ganhou do Corinthians em Itaquera. Aí depois ele passou no Corinthians, fez até um bom trabalho, ele não chegou a jogar com o público, né, como técnico do Corinthians. Então acho que ele fez um discurso mais pro time dele, mas vai ter um ambiente bem hostil da torcida do Corinthians, né? O torcedor do Corinthians quer ajudar a derrubar o Grêmio, né? Ele quer ajudar. Faz questão. 2007 o Corinthians caiu porque era muito ruim, né? Não foi por causa do Grêmio, mas fica aquela coisa, né? Fica aquela, o Grêmio nos derrubou, vamos derrubar o Grêmio. E Kaique, olha só, eu vi muito torcedor corintiano lá atrás, empolgadíssimo com essa partida, já comprando ingresso, falando, pô, consegui, vou estar lá. Como é que tá o lado do Corinthians, a torcida, a equipe? Conta pra gente um pouquinho desse último dia de preparação antes dessa partida decisiva para a equipe do Grêmio,
mas também para o Corinthians, que luta por uma vaga na Libertadores da América de forma direta, né, Kaique? É verdade, Chacon, um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Camisa 10, para o nosso quarteto de peso por aqui hoje. O Corinthians vem bastante motivado para esse jogo, né? Teve até uma conversa ao longo da semana no CT Joaquim Grava dizendo que essa euforia fica por parte da torcida, mas a gente sabe que isso vai ser levado para dentro do vestiário com certeza. O Silvinho vai trabalhar com isso nos bastidores e a torcida do Corinthians está empolgadíssima, principalmente a torcida organizada, que vai levar inclusive para o estádio alguns caixões, inclusive tem coroas de flores, algumas bexigas com a letra B, fazendo referência à Série B. Tem até uma preparação de um drone com um fantasma da Série B, aquilo que as outras torcidas já fazem, né? Inclusive, esse ano a gente teve um exemplo da torcida do Remo fazendo para o time do Cruzeiro, e quem acabou caindo para a Série C foi o próprio Remo, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. Teremos tudo isso, ingrediente de um jogaço na Neoquímica Arena, e devemos ter 43 mil pessoas para mais, porque a Fiel quer marcar presença. Quem conversou nesta semana com a TV do clube em entrevista coletiva, conversou com a imprensa, foi o atacante Roger Guedes.